Muito bem, o livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Experiências Finais, capítulo 26. Esse é o nosso, então, segundo encontro, que vamos para a conclusão desse livro, Bodhiamasa. E muito bem. Dá um ok, por gentileza, pessoal, só para conferir o som. Ok, obrigado. Bom, nós iniciamos então com Filomeno fazendo aqui uma pequena revisão sobre as ações que foram tomadas durante esse período em que ele atuava. Já começava a apresentar aqui a saudade, né, daquela convivência tão favorável, tão salutar com os trabalhadores da Casa da Caridade. E agora então ele começava a trazer para nós, né, ele dizia assim: Bodhiabrás, não havia, no entanto, tempo disponível para ser desperdiçado com as emoções pessoais, porquanto na sala de consultas, entre outros necessitados que vinham pela primeira vez, encontravam-se Carlos e Dona Catarina, tuteladas pelo amigo Empédocles, Aderson e seus pais otimistas, Lúcio renovado com os genitores, Sr. Anzio e Dona Constância, todos, no entanto, assistidos pelos vigilantes que haviam sido destacados anteriormente para ampará-los, auxiliando-os na batalha da redenção. Apesar das angústias estampadas nas faces e as inquietações mentais que se somavam aos problemas dos clientes novos que iriam pedir ajuda à mentora, os nossos conhecidos respiravam o júbilo e a paz de quem desperta para o bem e a verdade. Os passos iniciais haviam sido dados e os resultados eram positivos. O futuro da caminhada dependeria do investimento que cada qual se dispusesse a fazer. Então ele fez esse balanço aqui, né, sobre as condições em que aqueles que foram atendidos, particularmente, né, por ele, Filomeno de Miranda e Dr. Bezerra, lembrando que todos os dias, né, sempre apareciam novos consulentes, né, procurando ajuda, e cada um ali trazia a sua demanda. Os trabalhadores, então, pela irmã emerenciana, que era responsável pela instituição, designava aqueles colaboradores, né, que pudessem auxiliar de alguma forma. Então nós acompanhamos esses 3 casos de Aderson, de Carlos e de Lício, 3 casos particulares, né, que Filomeno, então, com o Dr. Bezerra, deram uma atenção especial, né, juntamente também com aquele casal que nós acompanhamos, né, cuja filha desencarnou pelo suicídio. Então agora ele começa, né, trazendo para nós aqui mais uma história para concluir, né, para resumir aqui todo o trabalho que nós fizemos nessa obra. O ritual já conhecido teve o seu início. Entidades ruidosas umas, necessitadas outras, diversas em perturbação, agressivas algumas, movimentavam-se sob a direção especial. Os clientes, mesmo sem o perceberem, enquanto se desenrolava a parte inicial dos trabalhos, de que eles não tomavam parte, recebiam ajuda de obreiros experientes destacados para esse primeiro mistério, a fim de que, em se adentrando na sala das consultas, já se encontrassem beneficiados pela psicosfera da casa. Aqui esse relato que o Filomeno traz, ele é bastante interessante porque também relatos, né, em trabalhos nas casas espíritas, e certamente nós vamos encontrar em outras instituições, né, que acolhem as pessoas com orientações espirituais, igrejas e tudo mais. Então, enquanto as pessoas aguardam o atendimento propriamente dito, existe uma movimentação, um trabalho de bastidor sendo realizado no acolhimento e na preparação dessas pessoas, para que no momento oportuno, quando elas então começarem a relatar as suas dificuldades e receberem as orientações, elas já se apresentem predispostas a entender aquilo que está sendo trabalhado. E da mesma forma também, como nós acompanhamos, né, o Dr. Bezerra, que tinha ali, inclusive, foi destacado isso por Filomeno de Miranda, é como se ele tivesse uma central de informações na sua mente em que ele conseguia decifrar
quase que ali como se estivesse lendo um prontuário de cada pessoa que chegava naquela instituição, sem mesmo que elas trouxessem qualquer relato. Então já se sabia exatamente. E essa predisposição que as pessoas apresentavam, como nós vimos inicialmente aqui no livro, algumas vinham ali ansiosas para receber o auxílio, outras vinham desconfiadas, outras vinham com uma certa arrogância, com uma certa prepotência, de exigir, em troca de um favor, que o atendimento seja feito e seu problema seja realizado, sem que esse problema seja equacionado dentro do mundo moral dela, mas que ela simplesmente quer que o problema se resolva e ela continue sendo a mesma pessoa que ela era. Então todas esses perfis vão sendo traçados então pelos espíritos ali que acompanham e sondam, né, o mundo interior, o mundo mental de cada pessoa, para conhecer ali, né, quem é aquele indivíduo que busca ajuda naquela instituição. Basta a gente lembrar que Dona Catarina, por exemplo, quando ela levou Carlos, né, ela foi inicialmente sozinha. Carlos sofria daquela esquizofrenia somada com catalepsia, e ela então foi sozinha por orientação de uma amiga que era frequentadora da instituição, e ela, sendo católica, né, frequentadora, praticante, devota, ela então foi com todas as desconfianças, principalmente a desconfiança de estar traindo a própria fé, porque ela buscava ajuda numa instituição que era vista de uma forma preconceituosa e condenada também pela crença que ela abraçava, que era a Igreja Católica. Então essa predisposição dela já fazia com que a mentora, no caso a irmã emerenciana, já usasse, né, argumentos que tirassem dela esse peso, essa preocupação, que mostrasse para ela realmente o interesse em buscar essa ajuda, né, em oferecer essa ajuda. Então esse caso da irmã emerenciana com a Dona Catarina é um reflexo daquilo que nós vemos nesses bastidores. Por isso aqui mais uma vez ele diz assim para nós: os clientes, mesmo sem o perceberem, enquanto se desenrolava a parte inicial dos trabalhos, de que eles não tomavam parte, recebiam ajuda de obreiros experientes, destacados para esse primeiro mistério, a fim de que, em se adentrando na sala das consultas, já se encontrassem beneficiados pela psicosfera da casa. E aí então a gente lembra, né, para quem observa os trabalhos feitos, né, os trabalhos realizados numa instituição espírita, por exemplo, aquele momento em que o indivíduo chega, fica ali sentado e a casa espírita então oferece, cria aquele ambiente, né, com aquela música suave, aquele ambiente sereno, e a pessoa vai dizendo, né, nossa, esse ambiente ele é muito acolhedor, eu me sinto muito em paz. E a pessoa mal se dá conta do trabalho que vem sendo feito pelos espíritos, né, em mudar a sua psicosfera, em fazer um trabalho de fluidoterapia e ao mesmo tempo também de orientação, sem que ela tenha essa percepção clara, para que ela seja preparada para receber o auxílio, que é tão importante. É uma movimentação bastante interessante que acontece antes, durante e depois o atendimento que é feito nessas instituições. E nós vamos encontrar, mais uma vez, fazendo ali um paralelo, por exemplo, de uma pessoa que, como a gente costuma ver com frequência, alguém que precisa de um ambiente de paz e ela entra na igreja. E ela fica silenciosa, sentada ali, né, nos bancos da igreja, contemplando o altar, fazendo ali as suas preces íntimas naquele silêncio que ninguém percebe, que ninguém ouve. Só que mal sabe ela que ela está rodeada de espíritos amigos, ali transmitindo para ela pensamentos salutares, vibrações salutares, para que ela se sinta em paz, não pelo fato de estar num ambiente, que certamente ele é impregnado com aqueles fluidos, né, bastante favoráveis, bastante saudáveis, mas principalmente porque ela está sendo tratada por esses espíritos. Então é bem interessante a gente pensar por essa perspectiva. Bom dia, Elcio. Então pensar por essa perspectiva, né? Elcio, sua câmera está ligada, tá, meu amigo? O braço colocou, valeu. Um padre meu amigo, uma vez me revelou um segredo dele, né? Ele disse que foi cirurgiado, né, operado no Centro Espírita em São Paulo, foi curado, né? Então, para a gente ver, né, Brasil, né, muitas vezes a nossa fé acaba entrando em conflito com as necessidades que cada um tem, né? Da mesma forma que pessoas
que também são espíritas, que muitas vezes vão em outras instituições em busca de uma ajuda que ela não conseguiu encontrar naquela instituição. Então, quer dizer, não importa onde a pessoa vá. O importante, né, é o benefício que ela recebe, né, aquilo que faz bem para ela. Então é bem natural isso mesmo, né? Realmente, né, porque do contrário seria ali uma contradição. Ele ser ali um líder, um sacerdote de uma determinada fé, mas vai buscar ajuda em outra, né? Então a gente vê ali como isso pode gerar ali uma frustração para aqueles que são os fiéis daquela instituição. E seguindo, vamos lá. Incorporando o Antenor, a benfeitora solícita ministrou as instruções próprias para a noite, retirando-se para o lugar habitual de atendimento afetuoso, né? Então é feita aquela prévia antes, né? Aquela preleção, né? Aquele briefing, né? Chamando os trabalhadores, orientando as pessoas que vão participar, para que depois então o trabalho particular, o trabalho reservado fosse então tivesse seu início. Acompanhando a primeira consulente, recordei-me da experiência inicial e postei-me aguardando o diálogo. A gente lembra que a experiência inicial, uma das experiências foi aquela mulher que queria que o centro, que a instituição, ajudasse a desmanchar uma relação, um casamento, para que ela então ficasse com, né, aquele que era o amante dela. E dizia, né, que pagaria qualquer valor para isso. Então o Filomeno aqui lembrou então desse caso, né? Então essa mulher aqui, essa paciente que chega, trazia ali provavelmente a mesma postura. Vamos lá. Dr. Bezerra atendia a mais ampla área de serviços, cooperando com a sua elevação em socorros mais complexos. A paciente, que denotava boa educação, gesticulando e falando com esmero, provinha de classe alta socialmente. Foi direta ao assunto, falando com clareza. Por incrível que pareça, creio nessas coisas, razão por que estou aqui. Falam-me da excelência dos trabalhos da casa e por isso recorro à ajuda espiritual, em face de um grave problema que me aflige. Não desejo, porém, voltar aqui muitas vezes, e considerando a urgência do meu drama, indago se serei convenientemente atendida. Havia petulância e agressão no apelo, que contrastava com a aparência inicial. A mentora sábia sorriu unílima e indagou bondosa. E qual é o seu problema, que se lhe transforma num drama? Uma herança, uma fortuna expressiva. Papai está idoso e nega-se a fornecer-me o que mereço. Estou amando um homem que ele detesta. Sou filha única. Ele está demorando a morrer. Não se animou a prosseguir. Tossiu e silenciou. Prossigamos, minha filha, estimulou a entidade. Bem, mediu as palavras, não é que eu deseje a morte de papai. Todavia somos levados, às vezes, a situações encruzilhadas, em que infelizmente temos que escolher, o outro ou nós, jamais ambos. Gostaria de saber se poderia ser providenciado um trabalho que facilitasse a partida dele, sem sofrimento, porém, com segurança. Eu o amo a meu modo. Ele é egoísta e orgulhoso, chegando às raias da maldade, o que me leva a esta decisão. Concretizando-se esse desejo, cujo compromisso morrerá em segredo, no silêncio desse cubículo, saberei ser generosa. E quando receber os bens a que tenho direito, sendo feliz com o homem amado dos meus sonhos, retribuirei largamente o favor de que pleiteio. No silêncio largo, nascido em espontaneidade, a consulente inquiriu. Sou muito franca, portanto, seja-o comigo também. Que me diz? A mentora reflexionou com cuidado e, porque lhe conhecesse o ser empedernido, respondeu com serena firmeza. É a primeira vez que sou convidada a participar de um parricídio. O parricídio é o assassinato do pai, né? Assim como a gente tem fraticídio,
homicídio, feminicídio, infanticídio, né? Então, o parricídio é o assassinato do pai. Oferecendo meios para que o egoísmo e a ambição desenfreados assassinem sem disfarce o genitor probo, equilibrado, cujo crime a ser punido é o zelo pela filha ingrata para quem só deseja toda a felicidade, inclusive tentando evitar que ela tombe na hipnose de um homem sem escrúpulos, que a explora qual ave invigilante que cai no bote da serpente sutil e traiçoeira. Ante o meu assombro e a surpresa da indelicada apelante, que não reagiu, ela deu curso à resposta. Estamos certamente em um cubículo humilde, onde se demora o crime, mas à luz da caridade. Sem tapetes nem adornos, porém assinalado pelas claridades do respeito à vida e ao bem, em que são consideradas as criaturas sem distinção das quinquilharias que as tentam. O crer nessas coisas é sempre melhor para quem as aceita, que as deve ter na conta e no respeito que merecem os valores espirituais e eternos do ser imortal, de cuja fatalidade para o amor nenhum fugirá, assumindo responsabilidades inadiáveis, das quais resultam a paz íntima e a inteireza moral, respostas do esforço dirigido para o progresso e a perfeição. Você, filha, está doente, necessitando de urgente concurso médico, especializado e terapia espiritual, de modo a encontrar, para seguir, o roteiro que deve imprimir à sua existência. A nossa função é a de fomentar a vida, para que alcance os cismos elevados. A morte não resolve problemas, especialmente nesse porte. As moedas para a perdição têm o valor que lhes dão os que delas dependem para o uso maléfico das paixões. Transformadas em leite e pão, medicamento e agasalho, casa e abrigo para os necessitados, tornam-se bênção da vida para a dignificação humana. Não resolvem, porém, todos os problemas, pois que alguns são da alma, que somente por meios próprios logra solucioná-los. Aqui você encontrará ajuda para que o paizinho tenha dias prolongados e felizes, que adquira um estado saudável e liberte-se da tentação que a perturba. Fazemos os trabalhos que o amor opera no coração, tornando afável e gentil, caridoso e amigo. Outros desconhecemos, e se alguém lhe forneceu informação diferentes, enganou-se e enganou-a. Fazendo uma pausa para que a moça pudesse responder o que lhe fosse do agrado, mudou a tônica da resposta, aconselhando-a e encaminhando-a, por fim, ao passe de socorro espiritual. A autoridade da irmã emerenciana, rica de elevação e nobreza, ali se exteriorizara com a força do bem, fazendo-se respeitar no justo lugar em que se situa. A humildade não prescindia da energia nem violência, da sinceridade sem rudeza, elementos de que necessitava a enferma presunçosa, a fim de que despertasse, mudando o comportamento, ou pelo menos ficando inteirada de que, embora a dubiedade melíflua com que vestisse suas palavras, não ocultava as intenções criminosas que objetivava a serviço da insensatez. Encerrada a singular entrevista, de desfecho inesperado para a cliente, a nobre entidade continuou o ministério da caridade, sem pruridos desagradáveis, nem afetação de falsa abnegação. Tais eram, na maioria, os consulentes que a buscavam, constituindo o áspero material para ser trabalhado e transformado em conquista de superior qualidade. Pessoas que talvez discordem dos seus métodos, apoiadas em conceituações puritanas, certamente se negariam ao labor necessário em campo vitimado por tal aridez e em solo pantanoso carente de drenagem e correção. Ela permanecia estoicamente ali, devotada,
entregue à terapia do amor, de acordo com as exigências que o amor impunha e conforme os recursos do amor para cada pessoa. A fila das urgências teve curso, sem pressa, sem falta, com a consideração que merecem todas as criaturas, segundo o estado intelecto-moral de cada uma, envolvendo-as em esperança e fé no futuro, para o qual todos avançamos. Antes da gente continuar aqui, ele vai trazer para nós uma orientação a respeito dos trabalhos que já tinham sido realizados, no caso do Lício, mas o que a gente percebe, né, e é um grande equívoco que nós encontramos hoje, e basta a gente lembrar, por exemplo, que o próprio Kardec, lá no Livro dos Espíritos, lá nessa parte que nós estamos estudando, falando sobre as influências espirituais, ele lembra dos pactos, né? E nesses pactos, então, são esses acordos, esses tratos que são feitos com os espíritos para que possam se beneficiar materialmente em troca de algum favor. Isso no século XIX, quando a visão do mundo espiritual ela era restrita à cultura europeia, à cultura da América do Norte, né, que eram duas regiões onde o espiritismo estava mais presente naquele período, mas muito pouco conhecimento se tinha, por exemplo, sobre os trabalhos, sobre as relações espirituais em outras partes do mundo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que nós tivemos e ainda temos muito pouca informação a respeito da ação dos espíritos na região no Sudeste Asiático, na Ásia de um modo geral. Na África hoje nós temos, né, as religiões de tradições africanas que trazem ali o intercâmbio com o mundo espiritual através da mediunidade, mas também conhecendo ali as divindades, entidades, práticas diversas, né, que trazem essa relação de um modo muito claro, de modo muito aberto, em que há as evocações, há as incorporações, há ali os tratos e acordos que eram feitos. Então hoje nós temos esse entendimento. Na época Kardec não tinha. Por isso então ele falava sobre esses acordos, esses pactos baseados nas práticas que se tinha na Europa. Naquele período, por exemplo, em que a Inquisição, em séculos anteriores, ou mesmo ali naquele período mais contemporâneo dele, perseguiam aquelas pessoas que traziam essas práticas, rotulando-as, né, de feiticeiras, bruxas, armando ali, né, todos os seus aparatos, né, de punição para esses espíritos, para esses indivíduos que praticavam essa blasfêmia, de entrar em acordo com espíritos, né, em busca de algo que traga prejuízo para o outro. Então era a realidade que Kardec tinha. Hoje nós temos uma visão mais abrangente, principalmente no Brasil, né, que nós tivemos durante aquele período do Brasil colônia, né, um intercâmbio muito estreito com a cultura indígena e com a cultura africana, em que nós vimos ali, né, práticas muito diferentes daquela que Kardec conheceu. Por isso então, né, se hoje, né, como eu sempre falo para vocês, se nós fizéssemos uma atualização do Livro dos Espíritos e colocássemos aquelas tantas e tantas questões novas a partir das experiências atuais que nós temos, chegaríamos ali fácil a 5 ou a 10 mil questões, e não apenas a 1019. Não apenas envolvendo o conhecimento científico que se desenvolveu de lá para cá, trazendo para nós uma visão sobre a vida, sobre o universo, sobre a dinâmica do nosso mundo, mas também em relações com o plano espiritual bastante diferentes do que ele tinha naquele período, onde nós passamos então a conhecer esse intercâmbio dentro dessas culturas, em que o plano espiritual começa então a ter uma nova visão, uma visão mais profunda, uma visão mais dinâmica. E ao mesmo tempo também continuamos com relações entre mundo físico e mundo espiritual acontecendo de uma forma bastante enigmática, especialmente, por exemplo, na Ásia. Como acontecem as relações entre espíritos encarnados e desencarnados na China, no Japão? Como eles lidam com essas influências? Certamente nós sabemos que, independente da geografia, as leis dessa relação entre mundo físico e mundo espiritual, as leis são as mesmas. Então vão acontecer as influências espirituais positivas e negativas. Teremos ali o trabalho
feito pelos espíritos no auxílio aos encarnados, mas não de modo tão claro e tão direto como acontece hoje, por exemplo, nas religiões de tradições africanas, e da mesma forma também com a doutrina espírita, onde através, do recurso mediúnico, nós temos ali o intercâmbio claro e direto entre encarnados e desencarnados. Então temos ainda muito a conhecer, muito a aprender. E aqui então, o que nós temos hoje, que eu estava comentando de Kardec para cá, hoje essa relação entre mundo físico e mundo espiritual, no que diz respeito a esses pactos que são feitos, especialmente dentro da nossa cultura aqui brasileira, mas também nós podemos ver isso, especialmente nos Estados Unidos, quantos e quantos são os grupos e indivíduos que fazem esse trabalho de intercâmbio com o plano espiritual para favorecer alguém. Nomes que vão para a mídia, a gente lembra, pessoas relacionadas a religiões de tradições africanas oferecendo serviços, oferecendo consultas, se tornando personalidades públicas. Ao mesmo tempo, nós andamos pelas ruas e vemos ali faixas e placas de pessoas oferecendo serviços nessa relação com o plano espiritual para trazer benefícios próprios, benefícios egoístas, como nós vemos no caso dessa consulta que surgiu agora. Quanto você cobra para me trazer tal coisa? O que eu preciso fazer para os espíritos atenderem meu desejo? Então hoje para nós isso acontece de uma forma muito mais clara, fazendo inclusive com que o nosso entendimento nesse tema sobre pacto, que Kardec trouxe na sua época, se tornasse para nós de uma forma muito mais clara, muito mais compreensível pela facilidade que nós temos hoje. E aqui então nós temos, nessa instituição, essa e outras pessoas que trazem essa ideia equivocada de que os espíritos estão ali à disposição para prestarem serviços para atendimento de interesses particulares em troca de benefícios. E aí nós aprendemos a conhecer, ou pelo menos assim à distância, para a maioria de nós, rituais que nós vemos acontecendo nas ruas, nas matas, em outros lugares, alguns numa relação saudável com o plano espiritual e outras numa relação bastante perniciosa, em que tem como objetivo trazer o prejuízo para alguém em benefício de uma pessoa que paga para fazer isso tudo. Exatamente, quer dizer, e essa compreensão a gente tem hoje, Elcio, exatamente porque as instruções que nós passamos a receber, de décadas para cá, dessas instruções que os espíritos vão trazendo para nós, é que esses pactos eles têm o seu preço. E esse preço significa exatamente isso. A relação que o indivíduo tem com o plano espiritual, ela é por afinidade. Da mesma forma que um indivíduo egoísta espera ser auxiliado por espíritos da mesma natureza, esses espíritos também egoístas também farão as suas exigências. Exigências que vão ser cumpridas agora, durante a existência desses indivíduos como encarnados, como também no plano espiritual, após a desencarnação. E aí nós vemos então essas legiões de espíritos trabalhando com essas intenções e depois provocando cada vez mais sofrimento. O Brás colocou sobre ações de médiuns sensitivos, porque nos Estados Unidos, Brás, eles chamam de médiuns toda pessoa que traz ali uma sensibilidade diferente. Enquanto que para a doutrina espírita, a mediunidade é a relação entre encarnados e desencarnados. Enquanto que para eles, uma pessoa que traz, por exemplo, um recurso anímico, também é chamado de médium. Então lá também existe essa relação. Então, de busca, de auxílio, pessoas que trazem essas percepções extrasensoriais para ajudar nas suas investigações. Filmes, inclusive, foram produzidos, documentários, trazendo ali exemplos de situações reais que acontecem naquele país.
como aqui no Brasil também pessoas já buscaram esse auxílio. Então, assim, a gente vê que hoje a relação com o mundo espiritual ela é muito mais intensa e muito mais profunda do que na época de Kardec. Mas não mudou a característica, onde nós temos ainda ali os abusos, o pensamento egoísta, esperando, né, que os encarnados sejam servidos pelos espíritos como se eles fossem então os escravos, que tivessem, né, por uma autoridade, por parte dos encarnados, que obedecer aquilo que vem feito. Então é bem interessante a gente ver que, conforme esses relatos vão sendo trazidos para nós, a gente vai, né, no caso de André Luiz, Filomeno de Miranda, por exemplo, né, que são dois que trazem muitos desses casos que nós conhecemos, aprendemos então a ver como funciona essa dinâmica, através dessas exemplificações. Mas vamos lá. O diálogo com Lício e seus pais foi comovedor. O jovem em recuperação confessara aos genitores a felicidade que o invadia, a transformação interior que nele se operava, as disposições positivas para o futuro, ora vigentes no seu ímã, e onde aurira tais recursos, fazendo-o com tal sinceridade que eles desejaram conhecer a fonte generosa, donde jorrava a linfa do entusiasmo e do bem-estar que o filho apresentava nas 2 últimas semanas. A mentora cativou-os de imediato pela justeza dos conteúdos estribados no bom senso e no conhecimento da vida, demonstrando conhecê-los de certo modo familiarizada com os seus problemas cotidianos. Então aqui o Lício foi até a Casa da Caridade com os pais para poder apresentar, né, onde ele conseguiu tanta ajuda, já que ele passava por tantas perturbações que a gente lembra, né, o assédio por parte do tio, que chegava até a casa deles, né, a desconfiança, quase ali os tumultos que eram provocados por parte do encarnado, do tio no caso, e por parte dos desencarnados, né, que provocavam, que influenciavam e geravam aquele tipo de constrangimento. E agora então os pais chegavam para conhecer. E aqui não apenas conhecer a instituição, mas conhecer a mentora. Porque ela, a irmã emerenciana, através dessa conversa com a família, começou então a mostrar exatamente ali o trabalho do bem, o trabalho do amor. E o interessante é que esse livro, ele traz para nós esse entendimento que, embora todo o trabalho tenha sido realizado numa instituição cuja filosofia é diferente do Espiritismo e de outras religiões, né, uma filosofia bastante própria, muito mais do que aquilo que é visto no exterior, sobre as aparências, sobre os rituais, sobre a forma como o trabalho se desenvolve aos olhos dos encarnados, do plano espiritual é o amor em ação, apenas revestido com uma cor diferente e com um sabor diferente. Mas isso para nós ainda traz muitas dificuldades, porque nós temos ainda os nossos conceitos e preconceitos. E esses preconceitos que acabam fazendo com que nós não consigamos transcender a nossa visão superficial. Nós vemos as pessoas vestidas, vemos as suas práticas, vemos os seus rituais, a gente fala como são atrasados. E sendo que, na verdade, passando por tudo isso, que são ali práticas necessárias que até mesmo dentro da própria doutrina espírita, nós ainda somos, né, estimulados, ou mesmo temos necessidade de vivenciar. Olhando assim centros espíritas, nós vemos ali uma certa rotina naquelas práticas. E essa rotina nas práticas acaba se tornando um ritual. Que nós falamos, não, nós não temos ritual. Mas se nós analisarmos todas as vezes que o trabalho é realizado, nós vemos que é uma prática ritualística, que para nós é saudável. Basta a gente ver o nosso próprio trabalho. Nós iniciamos com uma prece e finalizamos com uma prece. Por quê? Porque temos a necessidade de iniciar esse intercâmbio e de encerrar esse intercâmbio durante o nosso trabalho. Isso não se torna um ritual? É um ritual no sentido visto da forma como se pratica, mas ao mesmo tempo profundo pela intenção que nós temos para fazer esse tipo de intercâmbio, para fazer esse tipo de vínculo com o plano espiritual. Então, no momento em que existe ali, no caso dessa instituição, que até mesmo Filomeno coloca, né,
os rituais, né, que já eram conhecidos. Então, danças, músicas, substâncias, vestimentas, incensos e tudo mais, tudo isso que é feito, na verdade nós olhamos, né, mas que coisa desnecessária. Mas no íntimo das pessoas que praticam, nós vemos ali intenções bastante profundas, que se unem a todas as outras. Porque todo aquele que tem uma relação sincera e saudável com o plano espiritual, o que vale para ele é a sua intenção. Deus nos julga pelas nossas intenções. Lembra Erasto. Então, enquanto nós ficamos ali por cima, exatamente, né? Então, quer dizer, cada um tem ali a sua própria forma. E aqui, então, essa lição que nós recebemos desse livro, ele traz exatamente isso, né? Enquanto nós ficamos ali na superfície dos preconceitos, tivemos a oportunidade de ver nos bastidores do trabalho um trabalho extremamente profundo, responsável, sério e amoroso. Então isso para nós é uma grande lição. Da mesma forma que nós vemos, né, ao entrarmos, por exemplo, numa igreja evangélica, vemos as pessoas fazendo as suas orações, do seu jeito próprio, os seus rituais que são feitos também, tirando essa capa de superfície, nós vemos na profundidade o exercício da fé. Eu até comentei com vocês, né, um filme bastante interessante, uma comédia romântica, chamado Tenha Fé. Né, era um rabino, um padre e uma executiva. Os três eram amigos de infância e depois se reencontraram na fase adulta. E aí então o padre visitava o amigo que era rabino, lá na sinagoga, fazendo ali as suas práticas. O rabino visitava o amigo padre, fazendo ali a sua missa. A amiga visitava os dois. E numa passagem também interessante, em que o padre, né, o Edward Norton, que é o ator, ele estava fazendo ali um sermão, né, que é o que faz parte do ritual da missa, né, do culto que eles estão ali praticando. E ele falou uma coisa bem interessante, que eu sempre gosto de reforçar, que é algo que me marcou bastante. Um filme completamente despretensioso, um filme, uma comédia romântica de sessão da tarde, mas naquele momento, naquela cena, trouxe um ensinamento muito profundo. Quando ele falou assim: você pode demonstrar conhecimento religioso pelos estudos que você faz. Então você pode dizer que sabe mais do que o outro. Porque você conhece, porque você estuda, você sabe página, capítulo, versículo, definições, etc, etc. Isso você pode comparar. Mas a fé da pessoa você não pode comparar. Não dá para você dizer que você tem mais fé do que o outro. A sua fé pertence a você. E o modo como ela é mais profunda ou mais superficial, mais direta ou muitas vezes um pouco nebulosa, dependendo das experiências de vida que a pessoa tem, isso pertence a ela. E essa relação de fé que ela tem é a relação dela com Deus. E sendo uma relação dela com Deus, ninguém tem o direito ou pode interferir dizendo que a sua fé é fraca ou a sua fé é forte. Somente cada um sabe o que existe no seu mundo interior. Exatamente, Brás. Então esse filme é bem interessante quando ele fala sobre isso, que você pode discutir religião, mas você não tem condições de falar sobre a fé das pessoas. Porque cada uma constrói dentro de si as suas próprias experiências. E para esse caso que nós estamos vendo, as pessoas que frequentam, por exemplo, a Casa da Caridade, as pessoas que frequentam uma paróquia, que frequentam uma igreja evangélica, um centro espírita, um centro de umbanda, seja lá qual for ali a profissão daquela pessoa, a forma como ela professa a sua fé, isso pertence a ela. E somente ela sabe aquilo que para ela é saudável. A grande maioria de nós, isso é uma coisa certa, nós estamos ainda nessa construção. Nós estamos ainda na busca de algo que seja concreto para nós. E por que isso tudo? Porque a nossa visão de seres encarnados, ela é bastante limitada, porque os nossos sentidos não trazem para nós uma visão clara da realidade espiritual. Então nós estamos ali, na verdade, experimentando, de encarnação a encarnação, caminhos novos, caminhos diferentes. Hoje, por exemplo, nós somos aqui praticantes da filosofia espírita. Nós vivenciamos essa filosofia. Mas no passado, nós tivemos ali, até mesmo nessa mesma encarnação, eu já comentei com vocês sobre isso, já participei da Igreja Católica, já participei de Igreja Evangélica, Metodista, já estudei sobre esoterismo, hoje sou na doutrina espírita e definitivamente encontrei o meu caminho.
pelo menos hoje, na forma como a doutrina espírita se apresenta. E cada um vai vivenciar experiências nessa mesma existência ou de existências anteriores, como eram as nossas experiências reencarnatórias anteriores no que diz respeito à religião, à fé. No que acreditávamos? Como nós vivenciávamos tudo isso? Éramos fiéis dóceis ou fiéis fanáticos? Éramos fiéis com uma filosofia sendo construída ou éramos pessoas completamente desiludidas? Por isso, cada experiência para nós vai trazendo uma visão. Por exemplo, na maioria das vezes, muitas vezes tínhamos aquela agressividade, aquele fanatismo, aquela ideia de sermos dono da verdade, que muitas vezes trazemos resquícios até hoje. Então, ao termos contato com uma filosofia como essa, e vendo aqui as tantas e tantas experiências que vão sendo traçadas para nós começamos a aprender que cada pessoa está construindo o seu caminho, assim como nós também estamos construindo o nosso caminho. Podemos dizer que definitivamente nós encontramos o nosso nicho, sem considerar que na próxima encarnação nós podemos ter experiências completamente diferentes? Uma coisa é certa, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Agora, a forma como essa filosofia, como essa crença vai se manifestar, depende das experiências que nós estamos vivendo no dia a dia. Numa próxima encarnação, nós podemos reencarnar num outro país, numa outra família que traz uma outra cultura, e nós seguiremos aquela filosofia, na essência, dentro da espiritualidade que nós desenvolvemos. Mas, na prática, rituais completamente diferentes. Então, estamos em processo de construção. Por isso que estarmos no mundo de provas e expiações para nós é uma experiência bastante diversificada. Em cada existência, ou muitas vezes numa mesma existência, nós vamos ali saltando de filosofia em filosofia, tentando encontrar aquela que definitivamente traga conforto para nós. Hoje nós estamos aqui. Aqueles outros dessa história estavam em outra filosofia. Outros além, na outra filosofia também. Então aqui, quando nós vemos que os pais de Lício foram então conversar com a irmã emerenciana, ela mostrou na verdade aquilo que é a essência da filosofia. Sem a preocupação do ambiente, sem a preocupação dos rituais. Mas qual é exatamente o propósito maior? Que é a vivência da caridade, que dá até o nome à instituição Casa da Caridade. E seguindo aqui então, vamos lá. Para eles, os pais, abria-se a oportunidade feliz, que aproveitariam em benefício de si mesmos e dos demais familiares. A Aderson, aquele nosso amigo que era autista, e os pais foram acolhidos com gáudio e receberam estímulos e encorajamento para o prosseguimento da luta em que se empenhavam com ardor e sacrifício. Carlos e Dona Catarina foram recepcionados com igual estímulo e afeição. O paciente em recuperação foi abraçado com demonstração de carinho confortador, recebendo orientação segura para o reequilíbrio e uma vida moderada que lhe facultaria a reconquista dos valores malbaratados anteriormente. Então, antes da gente encerrar aqui o trabalho que estava sendo feito, vale para nós aqui uma observação bastante significativa que o Filomeno trouxe para nós. Deixa eu voltar aqui umas páginas. Quando ele diz assim para nós. Espera aí. Quando ela diz assim. Aqui. Os passos iniciais haviam sido dados e os resultados eram positivos. O futuro da caminhada dependeria do investimento que cada qual se dispusesse a fazer. Então, essas 3 histórias que nós acompanhamos. E vamos somar as outras histórias que também aqui se apresentaram, que nós não acompanhamos, mas ali, como eu falei, todos os dias em que tinha atividade, alguém trazia uma demanda nova e os trabalhos se realizavam, mesmo que nós não tivéssemos aqui a oportunidade de conhecer. Mas no momento em que eles conseguiram, vamos dizer, equacionar os seus problemas,
entendendo ali qual era a dificuldade, entendendo ali quais eram as medidas que deveriam ser tomadas, quais eram os resultados esperados. Então foi feito um planejamento para solucionar aquela dificuldade apresentada. O planejamento não representa a concretização, não representa a finalização do trabalho. Por isso os passos iniciais foram dados. Então, da mesma forma que Aderson, que Carlos e que Lício, desses três que nós acompanhamos, o início foi acompanhado. Eles vão seguir isso tudo até o final? Não sabemos. Porque vai depender da determinação de cada um, vai depender da força de vontade, vai depender ali das circunstâncias que eles estão vivendo. É uma luta pessoal. Então, o auxílio é oferecido, mas, mais uma vez, não podemos assinar uma procuração para que os outros resolvam os problemas que nos dizem respeito. Cabe a cada um deles. Por isso aqui, os passos iniciais haviam sido dados. E os resultados eram positivos. Agora, o futuro da caminhada dependeria do investimento que cada qual se dispusesse a fazer. Então aqui, o trabalho foi feito. Quantas vezes nós vamos encontrar, por exemplo, um planejamento reencarnatório em que tudo isso foi planejado? Olha, você vai reencarnar em tal lugar, com tal pessoa, o seu trabalho maior vai ser nesse sentido, tal, sentido X, por exemplo, de harmonização, por exemplo, de contenção de tendências inferiores. Serão oferecidos recursos, por exemplo, você vai ser educado dentro de uma filosofia, inclusive acompanhamos Sara, né, e o Joaquim Fernandes, o caso do suicídio que nós acompanhamos, em que a filha reencarnou no meio espírita, o pai, a mãe se propuseram então a educar a filha, trazendo para ela os melhores valores, e a ideia era, ela conseguiu então resolver tudo isso? Infelizmente não. Quando ela se deparou com a sua prova maior, o suicídio foi a escolha que ela encontrou. Era possível que o suicídio acontecesse? Sim, era possível. Mas era o esperado? Não. O esperado era que ela conseguisse vencer. Então o planejamento é feito muitas vezes num trabalho como esse, de orientação para que a pessoa mude o rumo da sua existência, e outras vezes, de uma forma mais ampla, mais profunda, uma encarnação inteira, em que nós decidimos, olha, nós vamos vivenciar essa experiência dessa forma, nessas condições, com essas provas, com essas expiações, com esses auxílios e tudo mais. Depende de nós, como diz a música, né? Avançando um pouco mais, vamos lá aqui então para a gente retomar o ponto aqui onde nós paramos, quando o Filomeno vem fazendo para nós então esse balanço, né, das questões que foram apresentadas. Encerrada a tarefa de benemerência como de hábito, foi procedido o labor final do culto. Vimos o médium Antenor recuperar a lucidez, aureolado de sarifina luz, que o trabalho de renúncia e afeição ao bem lhe concedia, despedindo dos companheiros e rumando ao lar, acompanhado por gentis e reconhecidos amigos da nossa esfera, que lhe prestavam assistência protetora e fraternal. Lentamente concluídos os comentários sadios pelos remanescentes do grupo, a casa ficou em silêncio, do ponto de vista físico, embora continuassem as atividades em outra faixa vibratória. Aqui a gente vai lembrar, né, que essas atividades nessa outra faixa vibratória eram, por exemplo, né, a assistência que eram prestadas a espíritos que estavam ali, por exemplo, contidos. Alguns espíritos, na condição de obsessores, ficavam restritos àquela instituição enquanto o trabalho acontecia, né, como nós acompanhamos, trazendo ali familiares desencarnados para sensibilizar aqueles espíritos endurecidos, evitando que eles continuassem o assédio para aqueles que eram vítimas daquela obsessão. Então tudo isso enquanto a casa estava em absoluto silêncio. Os trabalhos prosseguiam. Dr. Bezerra de Menezes aproximou-se da irmã emerenciana, informando-a do encerramento do seu compromisso firmado com o amigo Empédocles, lembrando que Empédocles era o pai desencarnado do Carlos, né, que pediu ali, que pediu auxílio para poder ajudar o filho
a sair daquela condição de obsessão e de auto-obsessão em que ele se encontrava. Então, por isso que o Dr. Bezerra esteve ali presente. Então, firmando com o amigo Empédocles, que se encontrava presente, tomado de grande emotividade, e agradeceu-lhe a dedicação e a caridade cristã. Pediu-lhe licença para orar, dando por concluído o dever a que se vinculara, e o fez com indefinível vibração de amor. Então aqui a prece final, feita pelo Dr. Bezerra. Senhor dos mundos, vós que velais pelas galáxias e cuidais dos animáculos mais insignificantes, que sustentais os sistemas siderais e o hálito da vida em toda parte, sem separardes as vossas criaturas pela aparência e conheceis o insondável dos seres, abençoai-nos, servos imperfeitos que reconhecemos ser, colocados à disposição do vosso infinito amor. Concedei-nos permanentes oportunidades de serviço, a fim de que cresçamos na vossa direção, de Pai amantíssimo, que nos guardais na sucessão dos milênios, com o mesmo e invariável afeto, enquanto vos defraudamos pela negligência e rebeldia. Não nos permitais o repouso que não merecemos, nem a felicidade a que ainda não fazemos jus, enquanto a ignorância das vossas leis junjam as criaturas ao sofrimento reparador, por considerarmos que descanso e júbilo pessoal, diante da aflição do próximo, torna-se desrespeito às necessidades deles. Não vos rogamos tal bênção, se não soubéssemos do imenso abismo que nos separa da vossa magnanimidade, que nos anima a suplicar serviço e amor, que nos constituem alavanca propulsionadora na direção dos cismos da vida. Dignai-vos abençoar os vossos dedicados servidores, que se encarregam das tarefas mais humildes, as recusadas, tornando-se serviçais dos servos com alegria e unção. São eles os edificadores dos alicerces do edifício do progresso, que ficarão ignorados, porém, sobre cujas doações se erguerão as construções de felicidade para a humanidade do futuro. Despedi-nos e recebei a nossa perene gratidão, por enquanto débil vagido da emoção, luarizada pela vossa mercê. Seja sempre conosco. Quando concluiu, havia-se transfigurado. Fulgurações diamantinas adornavam-no, enquanto música suave e doce pairava num ambiente adornado de luz. Todos os presentes, trabalhadores do bem, ali fixados, choravam discretamente. Beijei as mãos da querida mentora, abracei os irmãos Felinto, Anita e Empédocles, acenei despedidas aos demais amigos e, com peito túmido de saudade e gratidão, acompanhei o médico dos pobres e desafortunados, irmão da caridade e do bem, seguindo na direção de novas tarefas. Nas sombras da noite, terrestre, à distância, eu podia notar a luminosidade da Casa da Caridade, discreta e até ignorada no mundo, derramando, porém, claridades abençoadas nas sombras espessas. Então aqui finalizamos o nosso livro, finalizamos então a nossa história com essa conclusão dessa tarefa, e na verdade dessas tarefas que nós acompanhamos, né, inicialmente tarefas que traziam como proposta o auxílio a uma pessoa em especial, e agora se torna, né, um trabalho coletivo, atendendo ali a diversas situações que foram apresentadas. Né? Então aqui a belíssima história que nós acompanhamos, Dr. Bezerra de Menezes ali presente junto àquele grupo, e independente, né, das camadas, né, que se revestem esse trabalho, nas suas características, práticas e rituais, né, a essência, como nós conversamos, acaba sendo a mesma, né, amar o próximo como a nós mesmos. E aqui um trabalho belíssimo. Claramente nós vamos entender também que esse trabalho que é feito por essas instituições
são trabalhos que muitas vezes acabam falhando pelas próprias imperfeições dos trabalhadores, não pelo trabalho em si. Até porque nós já acompanhamos, né, que médiuns que chegam ao mundo físico para trabalharem, seja lá em qual filosofia for, médiuns espíritas, médiuns umbandistas, candomblecistas, médiuns católicos, médiuns evangélicos, judeus, muçulmanos, budistas e tantas outras filosofias, chegam com a mediunidade trazendo uma proposta de edificação, mas acabam falhando, fazendo com que então esse dom seja desperdiçado. Então a proposta é feita, o livre-arbítrio acaba sendo nosso. E para nós aqui, né, o grande aprendizado fica. Vemos então aqui que cada um de nós chega com um compromisso pessoal de crescimento e transformação. E para isso então a gente, né, faz aqui as nossas rogativas, pedindo sempre, né, que recebamos as melhores inspirações para continuarmos nesse nosso caminho. Porque o trabalho que nós fazemos, seja lá em qual área for, né, dentro no caso do Espiritismo para todos nós, ele é apenas uma consequência da transformação interior que nós vamos apresentando. Porque não é o trabalho em si. O trabalho é uma forma de colocarmos em prática aquilo que nós estamos desenvolvendo. É o caso, por exemplo, fazendo uma comparação com aquela ação da caridade. A ação da caridade não significa necessariamente que o indivíduo seja caridoso, porque as motivações dele podem ser motivações pessoais, egoístas, de autopromoção, de alívio de consciência pela culpa que traz, mas a caridade não se encontra presente dentro dele, embora ele faça caridade de alguma forma. Então, para nós que somos aqui colaboradores, né, prestadores de serviço tão imperfeitos dentro da nossa doutrina, nós temos que lembrar que aquilo que nós fazemos, na verdade, é o reflexo daquilo que nós temos dentro de nós. Então, ao nos fortalecermos dentro dessa proposta de transformação, certamente o nosso trabalho se torna muito mais efetivo, porque ele não é feito apenas com a boca e com as mãos, ele é feito com o coração. E para isso, então, a gente pede sempre, né, que jamais, né, fiquemos a sós nessa nossa jornada, porque certamente, infelizmente, né, nós podemos cair com muita facilidade e levantar com muita dificuldade. Então esse amparo de todo que todos nós necessitamos é o que nós pedimos. Então, meus amigos, nós encerramos aqui o nosso trabalho, fechando então mais esse estudo, fechando então mais essa obra, mais uma para a nossa prateleira, mais uma para a nossa coleção. E no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós vamos então iniciar o livro Tormentos da Obsessão, a quarta obra da coleção de Filomeno de Miranda, quer dizer, a quarta obra que nós vamos estudar da coleção de Filomeno de Miranda, né, porque esse livro é o livro número 9, que nós estamos estudando agora. Né, então nós saltamos alguns deles. Né, então, o próximo livro, Tormentos da Obsessão, ele é o 9º livro da coleção, e o 10º, Sexo e Obsessão, vai ser o último que nós vamos estudar.